E aí, galera, beleza? Tô mega feliz, mais um vídeo. E esse vídeo eu vou falar de um assunto bem delicado, tá? Que é sobre suicídio. E eu vou contar uma história minha, eu vou contar um pouco mais de mim pra vocês. E pra mim é bem difícil falar sobre esse assunto, porque na verdade é um assunto que eu não gosto de falar. Essa é a verdade. Então a gente vai falar um pouco de transtornos mentais, como ajudar, como identificar e mais especificamente sobre suicídio, tá? Então, muitas pessoas que tentam suicídio ou que infelizmente até conseguem o suicídio, geralmente tudo começa com algum tipo de transtorno, tá? Emocional, mental e etc, tá? E eu sou uma pessoa que eu sofro de um tipo de transtorno que pode ser, alguns médicos dizem que é um transtorno mental, tá? Então, antes de eu entrar mais nesse assunto, eu vou ler algumas coisas que eu pesquisei sobre o assunto de suicídio. Então, 800 mil pessoas se suicidam por ano. Então, cara, é muita gente se matando. É a segunda maior causa de morte entre pessoas de 15 e 29 anos. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. E a cada 45 minutos, uma pessoa se suicida no Brasil. A maior parte dos suicídios acontece por impulsos ou momentos de crises e transtornos mentais. Então, cara, é assustador você imaginar que a cada 40 segundos tem alguém se matando e geralmente por impulso, por momentos de crise. O que é um momento de crise? Pô, eu terminei um relacionamento, é um momento de crise pra mim. Pô, vou me matar. Eu fui mandada embora daquele emprego, eu tô desesperada, eu tenho 1000 contas para pagar e eu não vejo solução para isso. Vou me matar. Isso é um momento de crise. E a minha pergunta é: aonde está eu e você que estamos aqui nessa terra para levar o amor de Jesus, para levar a palavra de Cristo, para viver como Cristo viveu, que estamos deixando pessoas se matarem no Brasil a cada 45 minutos? Tá? Então eu vou falar um pouco de mim. Eu, como eu disse, alguns médicos diagnosticam o que eu tenho como um transtorno mental. Por quê? Eu sofro de epilepsia, então eu sou uma pessoa epilética. O que é uma pessoa epilética? É uma pessoa que convulsiona com uma certa frequência. Mas a epilepsia é uma doença clinicamente diagnosticável. Então, através de exames neurológicos, você consegue diagnosticar o porquê que a pessoa é epilética. No meu caso, isso nunca foi diagnosticável. Então, eu comecei a passar com outros médicos e não, geralmente é tratado com neuro, né? Eu comecei a passar com outros médicos. E eu sofri, e os meus pais, mais precisamente a minha mãe, nós sofremos todo tipo de preconceito que você pode imaginar na vida. Então eu comecei a ter crises na fase mais crítica de qualquer ser humano, entre meus 11 e 12 anos. E eu me lembro de um médico que fazia tratamento comigo, depois de diversos exames, nunca deu nada, e ele falou pra minha mãe que isso era frescura, que ela tinha que me dar uma surra quando eu começasse a me debater, que passava. Eu me lembro de uma pessoa na igreja ter dito, na igreja que nós frequentávamos, de uma pessoa ter dito que isso era demônio, que minha mãe tinha que procurar ajuda, e expulsar o demônio que tinha no meu corpo. Simplesmente por ignorância. Uma pessoa na igreja, com uma adolescente, com uma família destruída por uma doença, sua filha estava... Eu convulsionava, às vezes, várias vezes no mesmo dia. Minha mãe estava destruída, o meu pai também, eles não sabiam o que fazer, eles viviam com medo de eu ter uma crise em qualquer lugar, em qualquer momento. Eles estavam assustados e a pessoa, em vez de demonstrar amor, afeto, ela disse para minha mãe que eu tinha demônio. Sofri diversos tipos de preconceitos, como eu disse, né? E eu parei de passar com neuro e comecei a passar com psiquiatra. E como eu disse, isso aconteceu na fase mais difícil da vida de qualquer ser humano, que foi entre meus
na minha adolescência, né? E passar com psiquiatra para mim era horrível, porque eu fui atendida assim por um anjo durante anos da minha vida, que era o Dr. Zazi, que era meu psiquiatra. Mas assim, o ambiente onde eu ia era um ambiente onde tinham pessoas que tinham de fato doenças mentais. E eu me sentia péssima por estar ali. Eu me sentia diminuída, eu me sentia horrível. E, e tudo isso foi crescendo dentro de mim em uma proporção assim enorme. E teve um dia que foi assim o estopim de tudo na minha vida, que foi eu estava no intervalo na escola, lembrando que eu era uma adolescente. Eu já tinha alguns anos que já estava tendo crise, né? Eu estava até mais controlada. Eu estava no intervalo na escola e de repente durante o intervalo eu comecei a ter uma crise, eu comecei a convulsionar durante o intervalo. Então você imagina assim, uma adolescente no meio de muitos outros adolescentes convulsionando. É assustador. Para quem já viu uma convulsão, é assustador. Tem pessoas que urinam, tem pessoas que babam, nós temos espasmos no corpo e revira-se os olhos. É feio, não é bonito, tá? E isso acontecendo no meio de muitos adolescentes. E a escola piorou o que era inevitável de acontecer, a escola conseguiu piorar. Porque quando eu acordei, eu estava sentada numa cadeira como essa, com a cabeça entre as minhas pernas, porque a pessoa que me socorreu dizia que isso ia fazer eu melhorar, enfiar a cabeça entre as minhas pernas. Eles não queriam pôr a mão em mim, porque eu tinha babado, e eles estavam com medo que a minha baba fosse contagiosa, que eu tivesse alguma doença através da baba, e por isso eu tinha a convulsão, tá? E isso se alastrou pela escola. Minha mãe veio me buscar, e a escola onde eu estudava ficava na rua de cima da minha casa, então qualquer pessoa, qualquer professor, qualquer diretor, coordenador que se oferecesse para dar uma carona para minha mãe, não ia gastar 5 minutos nos deixando em casa. Mas ninguém se ofereceu para nos ajudar. Então, às vezes, quando eu convulsionava, um lado meu ficava travado, eu não conseguia mexer por um tempo. Então, a minha mãe teve que arrastar a filha dela adolescente por uma avenida inteira, ainda em crise, porque a escola não teve um gesto de atenção de falar assim, peraí, eu vou levá-las até em casa. E isso foi horrível para mim, porque daquele dia em diante a minha vida social acabou. Eu lembro que eu chorei muito depois que isso aconteceu, quando eu voltei em mim, porque eu não queria mais sair de casa, eu não queria mais ir para a escola, porque as pessoas tinham contato comigo a partir de por 3 motivos. Pena, por curiosidade e porque a escola tinha imposto. E lembrando, eu era uma adolescente. E eu lembro que minha mãe tentou me ajudar de diversas formas e meus pais nunca deixaram eu aceitar isso como uma doença para mim, eu aceitar que isso me definisse. Mas enfim, eu me lembro que um dia eu peguei uma cartela de remédios que eu tomava, eu até hoje faço uso de carbamazepina, e eu tomei a cartela inteira, porque eu queria acabar com aquele sofrimento, porque eu não queria mais ir para a escola, porque eu não queria mais viver daquele jeito, porque era ruim para mim, era triste para mim, eu me sentia deprimida, eu me sentia feia por viver, por ter essas crises, né? Como eu disse, é feio. Mas Deus é tão bom que Ele não permitiu que nada acontecesse comigo. Na verdade, o remédio que eu uso, a quantidade que eu tomei não seria suficiente para matar ninguém. Mas naquele momento eu tentei. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso aconteceu comigo. Isso pode estar acontecendo com um amigo seu, com um parente seu, e você não sabe. E isso é mais normal do que nós imaginamos. Momentos de crise acontecem o tempo todo, comigo, com você, com seu parente, com seus amigos. E a pergunta é: o que eu e você estamos fazendo? Nós, igreja, o que nós estamos fazendo?
Tá na hora de nós começarmos a falar de assuntos como esses dentro das nossas igrejas. Suicídio acontece sim dentro das nossas igrejas e nós preferimos fechar os olhos. Eu estava dentro de uma igreja e tentei me matar, porque uma pessoa dentro da igreja disse que eu tinha demônio quando eu me procurou por ela. E como que nós estamos tratando quando uma pessoa dentro da igreja diz que está deprimida, diz que está ansiosa? Quando a gente descobre que uma pessoa dentro da igreja, ela come, ela vomita, ela tem distúrbios alimentares. Como que você trata aquela sua amiga que você vê que cada dia come menos? Você diz que ela é fresca, você diz que ela é insana, ou você procura entender o que está acontecendo e ajudá-la? Tem 2 versículos aqui que eu acho assim que é incrível, que um tá em João, eu anotei aqui, João 12:34. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E outro que é aqui que eu anotei também, eu não tô achando aqui nas minhas anotações, mas depois eu vou anotar na descrição, achei aqui, ó. Antes tenho-vos chamado amigos. Tá? Então, como que nós estamos mostrando para as pessoas lá fora que Jesus as vê? As pessoas mostraram para mim que Jesus me via como uma pessoa que tinha demônio, por isso que eu convulsionava. Eu fui entender que Cristo não colocou, disseram para mim que Jesus colocou essa doença em mim por alguma razão que eu entendi no futuro. E depois que eu fui entender que Deus não coloca doença em ninguém, que Jesus é meu amigo e Ele queria me ajudar em todo o tempo. Então, se eu tivesse descoberto isso na minha adolescência, eu não teria tentado me matar. E se eu tivesse conseguido? Será que essa pessoa que está do seu lado, que você está falando que é frescura, será que ela de fato não está precisando de ajuda? Então, esse vídeo eu precisei gravar para dar um alerta para você que está assistindo, para que você possa divulgar para outras pessoas. Isso é mais normal do que nós imaginamos. Isso é mais comum do que nós imaginamos. A cada 40 segundos no mundo tem alguém se matando. E a cada 45 minutos no Brasil tem alguém se matando. Então, eu espero que isso tenha servido de alerta e que você possa pensar e refletir um pouco mais sobre esse assunto, beleza? E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, divulga aí e a gente se vê até o próximo vídeo. Valeu!